Vamos entender agora o passo a passo, cada etapa de como foi a decisão que levou à prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Tudo começa ainda na sexta-feira. Por volta das 5 horas da tarde, o senador Flávio Bolsonaro faz a convocação de uma vigília em frente à casa de Jair Bolsonaro. E por que isso começa a acontecer? Porque já ao longo desta semana havia ali toda uma expectativa para o fim do prazo de recursos da defesa de Jair Bolsonaro e dos demais condenados do núcleo 1 da trama golpista e, com isso, o início da execução da pena a que esses réus foram condenados. No caso de Bolsonaro, mais de 27 anos de prisão. E aí, ao longo da sexta-feira, ao longo da semana, Jair Bolsonaro recebeu algumas visitas e havia uma preocupação com o estado de saúde, tanto que mencionei, o vereador Carlos Bolsonaro tinha feito uma postagem falando que os episódios de soluço e vômito de Jair Bolsonaro tinham se agravado na quinta para sexta-feira. E aí, Flávio faz essa convocação. Depois, guarda este momento, o fim da tarde de sexta-feira, porque ele vai ser importante depois que a gente descobre. Na noite, por volta das 11 da noite, a Polícia Federal faz um pedido de prisão preventiva ao STF, usando como argumento esta convocação de vigília. Quando houve a convocação de Flávio Bolsonaro, a Polícia Federal mostra um temor de que isso possa causar algum tipo de conturbação da ordem pública e que poderia prejudicar a situação de vigilância de Jair Bolsonaro e, por isso, faz este pedido à Polícia Federal. Tudo isso acontece num contexto desta semana em que se descobriu que o deputado federal Alexandre Ramagem conseguiu deixar o país de forma bastante discreta, não se sabe ali por meio de qual fronteira de Roraima com um país vizinho da América do Sul, e acabou sendo localizado na Flórida, nos Estados Unidos, nesta semana, mas ele estaria fora do país já desde setembro. Pois bem, à meia-noite, logo depois da meia-noite, às 8 minutos deste sábado, já de madrugada, 0 horas e 8 minutos do sábado, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, recebe um alerta, ele é avisado de que teria havido uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Este comunicado é feito pelas autoridades da administração pública, da Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal, que são responsáveis pela monitoração eletrônica feita com a tornozeleira. E aí, por cerca ali, alguns minutos depois, não se tem ainda muito clareza, os agentes vão até Jair Bolsonaro e veem a tornozeleira eletrônica danificada, como o próprio Jair Bolsonaro explica à agente que faz a pergunta para ele. O que aconteceu aqui ao verificar aquelas marcas de queimadura na tornozeleira? Jair Bolsonaro diz, foi com ferro de solda. Quando que ele faz isso? No fim da tarde de sexta-feira, como ele próprio diz no vídeo que foi divulgado hoje à tarde pelo Supremo Tribunal Federal. Mais ou menos ali, no fim da tarde, Flávio Bolsonaro faz a postagem da vigília e lá na prisão domiciliar, Jair Bolsonaro teria começado a usar aquele ferro de solda que provocou aqueles danos. Mas é só aos 8 minutos do sábado que há um comunicado por superaquecimento do equipamento. É um equipamento eletrônico que ficou superaquecido neste momento, por isso a suspeita de violação. Então estamos na madrugada de sábado, vamos para a nossa próxima tela. Tá aqui, vai aparecer 1 hora e 25 minutos da madrugada de sábado. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é acionado ali pelo STF, pela Polícia Federal, e ele fala não ter oposição ao pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro. A partir disso, por volta ali, segundo a apuração do âncora Gustavo Uribe, por volta de 3h30 ali, depois das 3 horas da manhã, Alexandre de Moraes assina a decisão que decreta a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, por volta das 6 horas da manhã, a Polícia Federal envia, cumprindo determinações de Alexandre de Moraes, discrição, sem alarde, sem exposição, enviam viaturas camufladas, à paisana, não identificadas, para a casa de Jair Bolsonaro, para que seja cumprido o mandado de prisão preventiva. Isso foi acompanhado pela nossa repórter Gabriela Veras, no momento em que essas viaturas da Polícia Federal chegam à residência de Jair Bolsonaro, e às 6h35 da manhã, aí era o nosso repórter Jonas Maia, que estava na superintendência da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro chega
para passar ali por exames de corpo de delito e depois ser direcionado àquela sala de estado que a gente mostrou imagens aqui, onde ele vai passar este período de prisão preventiva.